Capítulo 4. Sobre anjos. Algumas igrejas dizem que os anjos desempenham a função do Espírito Santo, mas nenhum versículo dos 66 livros da Bíblia diz que os anjos são o Espírito Santo ou que eles desempenham a função do Espírito Santo. O apóstolo Paulo escreveu, Hebreus capítulo 1, versículo 14. Não são todos eles espíritos ministradores enviados para serviço a favor dos que hão de herdar a salvação? Na Bíblia, os anjos estão escritos em plural e o Espírito Santo em singular. Está escrito. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 13. Pois, em um só Espírito, todos nós fomos batizados em um corpo, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Assim, os anjos foram descritos como muitos, e o Espírito Santo como um só. E também os anjos podem cometer pecado contra a vontade de Deus e ser presos no inferno. E o povo salvo pode julgar os anjos. Existem passagens dizendo que os anjos podem ser julgados, mas não existe nenhuma passagem onde está escrito que o Espírito Santo pode ser julgado. E a Bíblia diz que o Espírito Santo perscruta até mesmo as profundezas de Deus, e que os anjos não sabem o misterioso princípio de Deus, como está escrito. 1 Pedro capítulo 1, versículo 12. Agora vos foram anunciadas por aqueles que, pelo Espírito Santo enviado do céu, vos pregaram o Evangelho, coisas essas que anjos anelam perscrutar. Diz que os anjos anelam perscrutar o Evangelho pregado pela inspiração do Espírito Santo. Assim, pode ser provado que há muita diferença, fundamentalmente, entre o Espírito Santo e os anjos. E na Bíblia, sobre os anjos, está escrito o anjo de Jeová, o exército do céu, os anjos e os filhos de Deus. Às vezes confundem o anjo de Jeová com o próprio Jeová. Mas não significa que o anjo de Jeová se transforma em Jeová. Isso acontece porque os que leem a Bíblia interpretam-na errado, não verificando a relação entre os contextos anterior e posterior escritos na Bíblia. E assim entendem o anjo de Jeová como Jeová. Está escrito. Juízes capítulo 6, versículo 12. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: O Senhor é contigo, homem valente. Já que o anjo de Jeová testificou a Jeová, o chamaram de Jeová. Os anjos e Jeová sempre andam juntos. Por isso, as pessoas que leem a Bíblia podem se confundir. Os anjos, como sendo as criaturas de Deus, são chamados de personagens do palácio celestial, ou seja, filhos de Deus, exército do céu, anjos, etc. Os anjos são mensageiros que Deus envia a este mundo. Às vezes, eles destroem e às vezes, eles protegem um indivíduo. O ensinamento sobre os anjos foi mais compreendido depois de passar do judaísmo para a época do Novo Testamento. Na Bíblia, não está descrito em detalhe a respeito das questões sobre os anjos, mas está escrito que cada pessoa tem os anjos que a protegem, seguindo-a todo o tempo, como está escrito. Hebreus capítulo 1, versículo 14. Não são todos eles espíritos ministradores enviados para serviço a favor dos que hão de herdar a salvação? E Jesus também disse, Mateus capítulo 18, versículo 10. Vede, não desprezeis a qualquer destes pequeninos, porque eu vos afirmo que os seus anjos nos céus veem incessantemente a face de meu Pai Celeste.
E quando Pedro foi encarcerado, um anjo o resgatou na noite da Páscoa. E os santos que estavam orando, reunidos no sótão de Marcos, se surpreenderam ao ouvirem dizer que Pedro saiu e disseram: é o seu anjo. Para os herdeiros que receberão a salvação, tem o anjo da guarda que sempre o segue. Quando nós fazemos o bem, ele se orgulha disso diante de Deus e dos outros anjos. E quando fazemos o mal, ele relata isso a Deus com preocupação. Os anjos podem facilmente ir e vir para o trono de Deus com nossas orações ou relatórios. E também, às vezes, nos trazem as notícias da salvação. Assim, os anjos têm um relacionamento íntimo com os homens e, ao estudar o princípio misterioso entre os anjos que pecaram e os homens que pecaram, poderemos descobrir uma questão importante no estudo da administração da redenção de Deus. Os anjos são intangíveis para os olhos humanos, mas diante de Deus, eles têm uma forma óbvia. Eles não podem se esconder em nenhum instante no mundo espiritual. A Bíblia diz que os anjos são espíritos e que o fôlego de vida soprado no homem é também chamado de espírito. Jesus disse que na ressurreição seremos como os anjos do céu e que seremos iguais aos anjos. Então, existimos primeiro como homens e depois nos transformamos em anjos? Ou éramos anjos e nascemos como homem neste mundo pecaminoso por haver pecado no céu e regressamos para a pátria celestial, voltando novamente a ser anjos pela graça de Cristo? Nós devemos conhecer sobre esta pergunta.